Quem está sentindo a força do Espírito Santo aí? Eu creio que se a gente terminasse aqui, já tem gente que sairia daqui já bem melhor do que entrou. E graças a Deus por isso. Você que está nos assistindo, essa é uma vigília que nós marcamos aqui na Igreja da Graça, no Largo do Bicão, aqui na Vila da Penha. Eu tenho uma palavra de fé, eu quero entregar para você agora. Compartilha esse vídeo, dá um ok aí, Ativa o sininho para que você possa ser sempre notificado quando nós começarmos a gravar um conteúdo. Eu costumo gravar muito a reunião de domingo, mas hoje eu senti no coração, quero dividir com vocês. Eu peço que você, por favor, respeite o Espírito Santo. Ele está aqui entre nós. Amém ou não amém? Tá? Agora não é hora de conversar, agora não é hora de mexer no celular, agora é hora de você respeitar o Espírito Santo. Não sei se você percebeu, eu gosto de brincar, eu gosto de pular, mas tudo é com ordem e decência. Então agora é hora de nós dar honra a quem tem honra. Agora é hora do Espírito Santo tratar conosco. Amém, pessoal? Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 37, versículo 1. É isso mesmo, vou pregar sobre o vale de ossos secos. Mas é uma visão que você nunca viu na sua vida. É uma visão que o Espírito Santo me deu ontem. Estava eu e o meu filho Daniel lendo a Bíblia. Lá em casa é engraçado, ele bota a minha esposa para dormir. Ela chama ele, vem deitar, Daniel. Ele vai, bota ela para dormir, mete o pé, vem ler a Bíblia comigo, Aí eu falei, eu já sei, tua mãe dormiu, pai? Eu quero ler a Bíblia, Ele já começou a ler a Bíblia em 1 ano, tá, pessoal? Já está aí lendo a Bíblia, tem 10 anos. Deus possa abençoar tanto ele como João Pedro, São herança que Deus nos deu, Mariana? Vamos agora ouvir aqui a palavra de Deus. O título da mensagem é o seguinte, pessoal. Quando Deus sopra, o vale vive. O sobrenatural no meio da morte. Presta muita atenção. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Então, pessoal, a Bíblia diz que quem levou Ezequiel para aquele lugar foi a mão de Deus. Nós criamos um pensamento em nós, em que quando a mão de Deus está sobre nós, nós vamos viver uma vida acomodada, uma vida, uma vida só de deleites. Parece que não haverá luta, parece que não haverá dificuldades, parece que nós não vamos enfrentar problema algum. Pelo contrário, preste bem atenção, e pôs-me no meio de um vale que estava cheio, e quem colocou ali foi a própria mão de Deus, pessoal. Então a mão de Deus muitas das vezes nos leva a desafios. Quantos de nós aqui já frequentamos a escola e fomos desafiados nas provas? Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. As provas vieram, não era na intenção de nos humilhar, de nos envergonhar. As provas vieram para testar o nosso conhecimento e nos fazer crescer de nível. Quem está entendendo, diga amém, pessoal. Então o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, quem luta que não é o diabo, é o próprio Deus. Pastor, veja, bota de novo aí o início, faz favor, está aqui na tela. Veio sobre mim o quê? A mão do Senhor. Agora, e o Senhor me levou. Leia. Para você ter a mão de Deus, tem que estar em espírito, não na carne. Senão, você vai acabar desanimando. Senão, você vai achar que o problema é o fim da sua vida. Quando Deus nos leva a desafios, não é o fim da nossa vida. É o início de um grande testemunho. É o início do poder de Deus na nossa vida. Porque Deus leva Ezequiel até aquele vale com um intuito. É igualzinho o médico. Quando o médico ele vai fechar um diagnóstico, ele não só vai apontar o problema, mas ele também vai te dizer o meio da cura. Deus, quando ele nos mostra um problema, ele nos dá também a solução. Vou ler de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Continua. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Continua. E me fez andar ao redor. Essa é a diferença, pessoal. Quando nós estamos num problema, numa luta, numa dificuldade, a tendência humana qual é? Ficar parado, ficar assustado, ficar aterrorizado com o problema. O Ezequiel não. Mesmo no meio daquela situação contrária, ele não parou. Meu amigo, minha amiga, você não tem que parar de vir para a igreja.
Você não tem que parar de ler Bíblia. Você não tem que parar de orar. Você vê, ele estava diante do desafio. Ele estava diante do vale de ossos secos. Mas mesmo assim ele não recuou. Se fosse outros, ia desanimar, ia entristecer, ia questionar a Deus. Mas não, ele andou, ele caminhou. Meu irmão, não deixa nada e nem ninguém interferir na sua comunhão com Deus. Olha para o pastor. Satanás tem que olhar para você e dizer assim, ó, eu não aguento mais. Eu tenho que sair do caminho desse homem. Eu tenho que desistir dessa mulher. Porque não importa o que eu coloco, ela continua seguindo a Jesus. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava no meio do vale, mas continuava andando. Satanás tem que olhar para mim e para você e dizer, quer saber da coisa? Eu desisto. Porque eu insisto, e ela não para, ela continua perseverando, ela continua batalhando. Olha o versículo, vai. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava, quer dizer, estava quase, pessoal, se deteriorando. Vamos lá, continua. Agora, ó. E me disse, filho do homem, poderão viver? Eu te pergunto, Jesus é onipotente, pode tudo? Deus é onipresente, está em todo lugar? Ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Como é que ele está perguntando se pode ter vida, se ele mesmo é a vida? Aprenda uma coisa. Toda vez que você está sendo questionado por Deus, Ele está querendo saber se você está na mesma frequência, se você está na mesma fé. Às vezes Ele te pergunta, e aí, será que tua filha pode viver? Hein? Será que você vai conseguir a cura desse problema? Será que esse casamento ainda tem jeito? Será que para essa vida ainda tem solução? E aí, será que para o teu ministério ainda tem jeito? Será ainda que para o teu sonho ainda há realidade? Será que você vai conseguir viver? Ele perguntou para Ezequiel, ô filho do homem, será que poderão viver esses ossos? Ele é a vida, irmão. Como é que ele está perguntando se pode viver? Ali Deus está experimentando Ezequiel. Muitas das vezes ele nos experimenta para saber se nós estamos na mesma fé. Pastor, como é que é isso? Você vai ver Jesus fazendo a mesma coisa. Deixa marcado aí e abra a Bíblia em João capítulo 6, versículo de número 5. Coloca aí na tela. Deixa marcado Ezequiel que eu já volto para aí. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, presta atenção, onde compraremos pão para estes? Eu te pergunto, quem é o pão da vida? Ele está perguntando onde é que vai comprar pão para comer. Será que o pão da vida não sabe onde que tem pão, irmãos? Sabe ou não sabe? Agora você vai entender o que eu falei. Olha o versículo 6. Mas dizia isso? Jesus está experimentando a tua fé. Esse problema não é o fim, é o início de um grande testemunho na sua vida. Mas você precisa estar na mesma sintonia de fé. A Bíblia diz, mas dizia isso para o... Por quê? Porque ele bem sabia o que havia de... Todo mundo aqui um dia foi para a escola, sim ou não? Quando a professora, ela aplicava lá a prova, eu te pergunto, aquela professora que aplicou a prova, ela sabia ou não sabia das respostas? Mas ela estava ali experimentando. Deus sabe da resposta da nossa vida. Mas Ele quer saber que tipo de conhecimento bíblico você tem. Se você está capacitado a viver um outro nível, sai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, quarta, quinta, e subir de nível. Aí a nossa resposta, muitas das vezes, é igual o André e o Felipe. Olha só, vai. Felipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Continua. Para que cada um deles tome um pouco. Continua. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, ao falador, ninguém perguntou nada a ele, mas ele era linguarudo igual o Pedro. Acho que era de família, né? Irmão do Pedro, saía falando, né? Olha lá, e está aqui um rapaz que tem, o que ele tem? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para... Você entendeu? O que atrapalha Deus de agir é a lógica. É nós respondermos segundo o que a gente está pensando. Eles foram lógicos. O Felipe vem com a soma, né? Eu só tenho 200. O André já vem pela razoabilidade, porque ele só tinha 5 pães
E você entendeu como é que na lógica o médico está certo? Como na lógica o advogado está certo? Como na lógica os teus olhos e as circunstâncias estão certos? Mas olha para mim, Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você conhece a história. Ali Jesus multiplica o pão e o peixe. Mas o que eu quero trazer para você é que a resposta de Ezequiel foi diferente. A resposta de André e Filipe foi lógica. A resposta de Ezequiel foi pela... Olha o que ele vai dizer. Volta lá para Ezequiel 37. Sim, tem escolinha assim, mano. Pode subir. Tá? Daqui eu estou ouvindo tudo. Diga graças a Deus. Aqui eu sou porteiro, obreiro, né, louvor. Vamos embora. Bota aí, Ezequiel 37, versículo 3. 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, é o que você tem que fazer, ser dependente de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei nada. Se o Senhor, o que eles deveriam ter respondido quando Jesus perguntou? Vem cá, onde é que a gente vai comprar pão para eles comerem? Onde é que a gente vai comprar? O Senhor é o pão da vida, o Senhor sabe de tudo. Essa deveria ter sido a resposta. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mas eu só tenho 200 pães, 200 dinheiro. Não, eu só tenho 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? É resposta lógica. Pastor, quando eu não sei, o que eu devo responder? Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, Tu és a própria sabedoria. Por favor, alguém está entendendo o que eu estou falando? Senhor, aos olhos humanos, a minha resposta é uma. Mas eu prefiro depender. Foi o que ele respondeu. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor é a própria sabedoria, o Senhor sabe todas as coisas. Agora, quando Deus vê em nós esse coração dependente dEle, esse coração que se inclina a Ele, escuta agora, você vai gostar muito, vai. Versículo 4. Então me disse, pelo amor de Deus, lê alto. Olha o que Deus mandou ele fazer. Reclama, foi isso? Quando você estiver diante de um problema, pergunta a Deus por quê. Foi isso? Não. O que ele mandou fazer? Profetizar. Presta atenção, pessoal. A palavra profetizar significa falar de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu falo para você, quando você vir para a igreja, traz um papel, uma caneta, anota. Você está na escola do Espírito Santo. Chega em casa, estuda. Porque quando você estiver diante de um desafio, você tem a palavra de Deus no seu coração. Você tem o que responder para aquela dificuldade. O vale, presta atenção, significa um lugar aonde teve muito sucesso, mas agora é só um silêncio. Mas agora não tem mais nada. Há casamentos aqui que já foi um sucesso. E hoje, há pessoas aqui que já sonharam e sonharam alto, mas hoje é só um silêncio. E uma lembrança daquilo que um dia foi bom e hoje não está nem para o cheiro. Mas o Senhor está ensinando o que faz com que o sonho volte a tornar realidade. Você precisa abrir a sua boca e falar como Deus ensina que falamos. Eu agora, quando eu estou pregando, eu estou fazendo o papel de profeta. Eu estou falando com você de acordo com a palavra de Deus. Eu estou trazendo a palavra de Deus para você. Quando eu estou orando, eu estou levando a sua luta, a sua dificuldade para Deus. E isso é um papel de sacerdote. O sacerdote, ele leva do povo para Deus. O profeta traz de Deus para o povo. Você entendeu? Então, o que ele está dizendo? Você quer mudar esse cenário? A senhora quer mudar o cenário do seu corpo? O senhor quer mudar o cenário da sua fonte de renda? Ei, você quer mudar o cenário do seu lado, da sua família? Começa a profetizar. Começa a falar como a palavra de Deus diz. Está atravessando uma crise financeira? Declara, o Senhor é meu pastor? Atravessando uma luta no casamento? O que Deus uniu? Está atravessando um problema de saúde terrível? Jesus Cristo te dá? Você entendeu? Agora, presta atenção. Olha só como é que é diferente. Então me disse, profetiza. Agora presta atenção. Mas profetiza sobre... Então, é fé, irmão. Como é que você vai falar com osso? Osso tem ouvido? Mas o diabo ouve muito bem. O causador do problema sabe ouvir, não a minha voz, não a sua, mas a voz do Senhor Jesus. Então você precisa abrir a tua boca e dizer àquele osso, aquele vale, aquela luta, assim diz o Senhor, o que Deus uniu ninguém vai separar. Meus filhos são herança do Senhor, você é uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Você precisa abrir a boca e dizer ao seu corpo, receba saúde. Você precisa dizer para a sua fonte de renda, eu posso todas as coisas naquele. O meu Deus, segundo a sua riqueza, supre todas as minhas. Isso é fé. Isso é falar o absurdo. A razão do homem não traz o milagre, mas a fé libera o poder de Deus para a nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi o meu choro. Ouvi a minha lamúria, a minha reclamação, os meus questionamentos. Ouvi o quê? Aí eu estou pregando, você está aí, ó, mexendo no WhatsApp. Aí eu estou pregando, você está aí batendo papo. Eu estou pregando, o corpo está aqui, mas a cabeça... Aí vem o vale, aí vem a luta, vem a dificuldade, aí você não tem o que responder. Aí você não sabe o que responder. Por isso eu estou falando, seja bem-vindo, você está matriculado na escola do Espírito Santo. Você já reparou que o professor, quando está dando aula, quem é que fala na sala? Pelo amor de Deus, o aluno vai ficar falando na sala? Não, só quem fala na sala. Nessa agora não. Só quem fala na sala, quem é? E no dia da prova? É sim Deus. Você entendeu? Deus, e agora? E agora? Tu faltou aula. Na aula que eu estava explicando, tu não foi. Tu estava batendo papo, tá conversando. O que você está falando aí deve ser mais importante. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema. E agora? Quem poderá me defender? Agora é hora de você falar como Deus ensinou. Por isso que eu falo de novo, não é hora de conversar. Não é hora de ficar andando para cima e para baixo, não é hora de mexer no celular, é hora de você prestar atenção na orientação do Espírito Santo. Eu estou pregando coisa séria, porque a palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. Diga glória a Deus, irmãos. Olha só o que ele vai dizer agora, vai, 5. Assim diz o Senhor Jeová, a esses, eis que farei entrar em vós, o quê? Olha aqui para mim, olha para mim. Presta atenção, aqui a palavra se divide. A palavra que falamos, a palavra de Deus, ela cria o ambiente. E o Espírito traz vida onde não há. O Espírito Santo não vai entrar enquanto você não mudar a sua fala. Primeiro ele teve que falar, para depois o Espírito Santo entrar. É igual uma terra. Você não vai colocar uma semente numa terra sem antes ela estar preparada. Sim ou não, pessoal? A tua boca, você prepara o momento, o lugar, o ambiente, para que o Espírito Santo entre e traga vida. É isso que ele está falando, presta atenção. Assim diz, então ele abriu a boca. Ele não ficou como muita gente na igreja. Ora, irmão. Ora, irmão. Estou orando com a mente. Não, você está fazendo o que o diabo quer, ficando de boca fechada. Ele falou, profetiza, abre a boca, fala. Assim diz o Senhor, Jeová, a esses ossos, a esse problema, a esse vale, a essa dificuldade, eis que farei entrar em vós o Espírito. Então, com a tua boca, segundo a palavra de Deus, você prepara o ambiente para que o Espírito Santo entre e traga vida aonde não há. Isso eu não preguei o dia inteiro, trouxe agora para você. O Espírito Santo está trazendo agora. Diga glória a Deus, irmãos. Olha o que ele vai dizer agora, vai, o 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Vai. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou. Diga glória a Deus. Continua, vai, 7. Então, como se me deu. Irmão, você está saindo daqui com a bênção de Deus. Mas da porta para fora, você precisa obedecer o que Deus está falando. Ele está dizendo, olha, eu profetizei, eu fiz segundo eu aprendi. Agora, olha que coisa linda. Então profetizei como se me deu ordem. E o que aconteceu? Eu vi o milagre. Está escrito isso? Eu vi uma mudança. Presta atenção. Ele fala, mas ele não vê. Mas ele... Você entendeu? Você ainda não está vendo. Mas lá no mundo espiritual já está tendo o ruído da nossa vitória. Você ainda não está vendo, mas o Espírito Santo já está trabalhando. Tanto que o teu coração já está se alegrando. Diga glória a Deus, pessoal.
Olha o que ele está dizendo. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um... é quando Deus falava? É quando a mão de Deus estava sobre mim? É quando eu estava no problema? Não, houve o ruído. Mas esse ruído houve enquanto... Continua com a boca fechada. Continua. Vai passar ano, vai vir ano, e a sua vida vai continuar. Deus está esperando você abrir a boca. Olha o que ele vai dizer agora. Então profetizei, olha lá. E eis que se fez um... olha só, isso aqui eu acho fantástico. E os ossos se juntaram. Cada osso... Passa a mão na orelha. Fala, graças a Deus. Não é na sua, não é dos outros não. O que é isso? O rapaz está aproveitando a oportunidade de passar a orelha na moça. O que é isso? Passa a mão no nariz e fala, graças a Deus. Passa a mão no dedo e diga, graças a Deus. Você já percebeu que a cartilagem da orelha é tão flexível? Eu sei que tem algumas orelhas duras aí, mas a gente entende. Você já percebeu que a do nariz é diferente da orelha? Eu estou fazendo de propósito você sentir. Já percebeu que do dedo é diferente do nariz, da orelha? E a Bíblia está dizendo que foi cada osso no seu... Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. É isso que ele está dizendo. Mas quando você profetiza, vê que o dedo não ficou na testa. E nem o nariz ficou no pé. E nem a mão ficou no pé. Mas cada osso no seu... Deus coloca cada um no seu lugar. Quando a gente abre a boca e fala a segunda palavra. Diga graças a Deus. Agora, você vai gostar muito. 8. Meu Deus. E olhei. E eis que vieram. Você viu o importante de você abrir a boca? Vai começar a vir. Diga glória a Deus. O que veio? Nervos sobre eles. Cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima. Vai. Mas não havia... Você viu que coisa séria? A gente profetiza. Mas olha para mim, tem coisa que é só o Espírito Santo que faz. E ele está aqui, irmãos. Por isso que eu estou falando, não é hora de mexer no WhatsApp. Não é hora de conversar. Respeita o Espírito Santo. Ele vai ficar triste com você. Agora não é hora, irmão, de você brincar. Agora é hora de respeitar o Espírito Santo. Porque você vê a obra está sendo feita. Mas o Espírito Santo ainda não estava. Presta atenção, eu vou voltar, passo a passo. Primeiro a mão de Deus leva. Aprendemos que nós somos levados a desafios. Que tem luta que não é o diabo, é o próprio Deus para a gente crescer de nível. E você está amarrado, o diabo está amarrado. E Deus está falando, usa o que você sabe, crente. Só sabe falar, está amarrado. Sabe falar mais nada, crente? Você entendeu? Tem luta que não é o diabo. É Deus para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente alcançar um outro patamar. Não fica parado. Ele no vale, ele se movimentava. Eu não sei a sua luta, mas se movimenta, vem para a igreja. Seja fiel no dízimo, na oferta, se movimenta. Irmãos, eu falo para você, eu sou advogado, eu coloquei um alvo com Deus, a minha esposa está aqui, ela sabe, não me deixa mentir. Irmãos, eu coloquei um alvo, teve um mês que eu falei, de oferta, eu não estava ganhando isso, mas de oferta eu vou dar R$1.000, não foi, Mariana? Sabe o que aconteceu? Bateram no meu carro. Era o diabo para me fazer parar. E o pior, bateram na traseira e bateram na frente. Meu carro ficou no meio, sanduba. Pá! O que o senhor fez, pastor? Continuei, pode perguntar a ela. Fui até o fim. Continuei, falei, diabo, não adianta. Eu vou dar, é do meu Jesus, eu vou dar. O cara que bateu pagou todo o prejuízo, pagou até a mais. E uma pessoa fez um pix, até hoje que eu não sei quem foi. R$1.000 na minha conta. O que eu dei, Deus me deu em dobro, não foi, mané? E eu igual um bocó procurando quem é que me deu. Eu quero devolver. Aí Deus, cabeça fechada. Cérebro de minhoca, passarinho. Milagre a gente não procura razão. Milagre a gente vive. Recebe. Quem está entendendo, diga amém. Deus viu que eu queria devolver, estava procurando, não achava. Olha o que ele está dizendo. Mas não havia espírito. Então, além da gente falar, a gente não pode ficar parado. A gente também tem que abrir a boca, falar. Agora, a outra etapa para terminar. Vai. Versículo 9. E ele me disse, profetiza. Antes era aos ossos, era o problema. Agora você tem que profetizar a quem? Ao Espírito Santo. Olha para o pastor. Chama o Espírito Santo para a tua vida. Vou falar de novo. Chama o Espírito Santo para o teu casamento. Eu duvido que o diabo vai tocar.
Chama o Espírito Santo pro teu filho. Eu duvido que o diabo toque, irmão. Mas olha, eu viro um mico de circo, irmão. Falo para você. Olha, irmão, eu duvido que o diabo entre na sua vida. Mas você tem que profetizar. Não é você falar assim, ó, Espírito Santo, o pastor falou lá que é para falar com o senhor, então, me traz um copo d'água gelada. É isso? Não. É profetizar ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, presta atenção, ó. Assim diz. Então, quando você for profetizar o Espírito Santo, você tem que falar o que a palavra de Deus diz. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, Espírito Santo, a herança o que vem de Deus é vitória. Entra no meu filho, faz ele ser uma bênção, porque é a tua palavra que diz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Espírito Santo, entra na minha vida financeira, Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que eu serei cabeça e não? Estarei por cima e não? Você entendeu? Isso é falar o Espírito Santo, é como a palavra de Deus diz. Mas eu estou pregando, você não está prestando atenção. Eu falo, anota, escreve, chega em casa, estuda. Para quê? Para você chamar o Espírito Santo. Assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Vai. E assopra sobre estes. Para quê? Porque só o Espírito Santo pode trazer vida. Pastor, é verdade? É verdade. Eu vou explicar para você que isso aconteceu desde o início. Deixa marcado aí o 9. Abre Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o versículo 1, para o entendimento ser completo. Daqui a pouco eu volto para aí. 1, Baruque. E no princípio criou Deus os céus. Agora, o 2. E a terra era. E havia trevas sobre a face. Agora, muita atenção. Vai. E o Espírito de Deus vai. A terra era sem forma? A terra estava vazia? O Espírito Santo estava lá? Vamos ver se você entendeu. Por que o Espírito Santo não fazia nada? Não tinha nada, está escrito ali que não tinha nada. Hã? Isso, fala. Não foi profetizado, não foi falado. O Espírito Santo está na tua casa, o Espírito Santo está na tua vida, o Espírito Santo está na tua família, irmão. Mas você fica com a boca fechada, irmão. Você não ora, vem para a igreja. Ora, irmão. Sua vida não vai mudar. Sabe por quê? Você é religioso. Você não tem comunhão. O Espírito Santo, ele não traz rebuliço. O Espírito Santo traz o sopro da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto ele falava, era só um rebuliço. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando ele chamou o Espírito Santo, ele chamou a vida. Isso aqui é muito sério. E o Espírito de Deus se movia. O Espírito Santo estava ali, ó, se movendo, viu? O Espírito Santo estava ali, ó. Eu quero fazer alguma coisa. Está sem forma, está vazia, tem trevas. Não pode ficar assim, o Espírito Santo está lá. Esse filho está se perdendo. Olha essa vida financeira. Não é isso. Não é para destruir esse casamento. Não. Mas ele olha lá, estava assim, eu já falei para Deus que não aguento mais. Não é para falar para Deus, Deus não é cego, irmão. Deus está vendo. Eu já falei, eu estou sofrendo, mas não é, irmão. Vou ler de novo, bota aí o início do 2. A terra era, e havia trevas sobre. Agora, olha só, e o Espírito de Deus se movia. Agora, olha o 3, olha o que estava faltando, olha o 3, vai meu filho. E disse, repete, disse. Então Deus falou, houve uma voz ali no meio daquela perturbação toda que tinha. E disse Deus, leia. E o que aconteceu? É o que você tem que fazer na sua vida. Assim diz o Senhor, eu te uni e ninguém vai separar. Assim diz o Senhor, Igreja da Graça do Largo do Bicão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Espírito Santo, entra nessa igreja. E você vai ver o sopro do avivamento nessa igreja. Você vai ver a sua família se convertendo. E eu digo, já começou. De tarde, cadê o Jefferson? A irmã estava no meditar.
O que tinha de gente, pastor, deixa eu contar testemunho, pelo amor de Deus, pastor. Pastor, eu falei, calma, irmão. Não, pastor, tem que contar, tem que contar. Irmão, não tinha ninguém à tarde. Não dava nenhuma alma viva, irmão. E agora o que tem vindo de gente, e gente contando testemunho, irmão. E pastor, tem uma senhora aí com o negócio, esqueci um troço lá, um negócio horrível no corpo dela, uma com bactéria, não foi, irmã? Uma bactéria, e a outra, como é que era o negócio? É isso, negócio na vesícula, Jefferson é inteligente, né? E a outra também, herpes, uma herpes aí, horrível, um tipo de herpes. Ela, pastor, eu fiz às 7 semanas e hoje eu estou saindo daqui curada. É o que a Bíblia está falando. E não é evangélica não, tá? Por enquanto, tá? Por enquanto, tá? Mas está ouvindo, está vendo. Disse Deus. O Espírito Santo está esperando você abrir a boca. O Espírito Santo quer agir. Assim como o Espírito Santo estava ali, ele está sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele está sobre a nossa vida, está sobre a nossa igreja. Mas ele espera alguém que tenha boca para falar. Quando Deus disse haja luz, houve o quê? Em vez da gente falar que há luz, a gente fala que isso aí não tem jeito não. Se melhorar, estraga. Você nunca viu a pessoa falar isso? Isso é uma desgraça, igual tua mãe. Outro dia a mulher falou para mim, casei com uma bosta. Aí eu pensei, bosta 1, bosta 2. Que isso? Eu pensei, pensar é pecado. Né? Pior foi a outra, né? Chegou para mim, pastor, o senhor tem que conhecer meu marido. Meu marido é um cavalo. Você entendeu o que eu pensei, né? Cuidado com o que você fala. Haja luz, irmão. Pastor, minha mulher é uma porca. Qual é o masculino de porca? Haja luz, haja salvação, haja vida. Volta lá que a gente já vai encerrar. Ezequiel 37, versículo 9. Volta lá, faz favor. Já estou terminando. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, vai. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, vai, e assopra sobre esses mortos, para que, agora pessoal, agora, vai, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito, leia, se entrou porque não estava, e o Espírito só vai entrar quando você abrir a boca e falar, por isso estava morto, o Espírito Santo quer trazer vida para nós. Olha o que ele está dizendo, entrou neles, vai meu querido, e viveram e se puseram em pé, leia! Se essa palavra falou com você, é que você faz parte do exército do Deus vivo. Deus não deixou aquele exército fracassar. Deus trouxe você aqui para mostrar, você tem que abrir a boca, irmão, e falar conforme a palavra de Deus. Quando você chegar na tua casa hoje, profetiza, abençoa. Porque tudo que o diabo quer é que você fique com a boca fechada. Porque quando a gente fica com a boca fechada, Salmo 32, versículo 3. Eu vou voltar para aí já. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu me envelheceram o quê? Lembra? Ele levou ele para o vale de... Viu? Tudo que o diabo quer é que você continue com a boca fechada. E aí os seus ossos, a sua estrutura, vai sendo envelhecida, vai sendo abalada. Pelo que o meu bramido em... Todo dia. Todo dia o diabo está lá, fazendo a pessoa sofrer, fazendo ela sofrer. E ela não abre a boca, irmão. Nem na hora da oração. Continua. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Agora, muita atenção. Vai. O meu humor se tornou em quê? Você sabe o que é isso aqui? Traduzindo para você. Depressão. Está aqui, ó. A Bíblia não fala de depressão. Tu que não lê a Bíblia. Aí, ó. O meu humor, a minha alegria acabou, sequidão, acabou. Por que acabou a alegria? Porque tu fica, não fala, mas a cabeça, quanta coisa o diabo está colocando aí, né? Se você abrisse a boca e profetizasse, Satanás sai da minha mente. Irmão, eu não nasci no berço evangélico. E várias vezes, não só na minha conversão, mas também depois. Eu sou motociclista, eu toco moto. Quantas e quantas vezes na BR o diabo falava para mim, eu vou te matar no acidente. Estou falando sério. Estou dando esse testemunho para você. Você vai morrer debaixo de um caminhão.
E ainda lembrava de colegas meus que morreram. Eu tive um colega meu que morreu esmagado por 2 caminhões. Você vai morrer igual a ele. E teve um dia que eu abri a viseira da moto e gritei: ô Satanás, eu não vou morrer, a motocicleta não vai sofrer acidente. Sabe por quê? Porque o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja, em nome... Irmão, nunca mais tive esse pensamento. Deus está me usando para falar com alguém aqui hoje. Não estou aqui falando da minha vida. Não é isso, irmão. Você não pode fechar os lábios. Você vai perdendo o vigor, você vai perdendo a motivação. Vai para o 6. Pula, vai no 6 agora. Pelo que todo aquele que é santo, santo é separado por Deus, orará, vai abrir a boca, há tempo de te poder. Continua, meu filho. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele... Deus quer ouvir a tua oração para não deixar o diabo tocar na sua vida. Se você está ouvindo essa palavra, é hora de você abrir a boca e orar. Nós vamos agora voltar para Ezequiel, e aqui eu encerro. Ezequiel 37, versículo 11. Ai, Jesus, segura a hora. Ezequiel 37, 11. Vai. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha o que eles falam, ó. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos... Quer dizer, de toda a casa de Israel, o único que abria a boca e falava coisa boa foi Ezequiel. Todo o povo de Deus só vivia dizendo, mano, tá difícil. Nossa, é o Lula. Irmão, você não queira saber, a situação tá ruim, o negócio tá ruim. Olha o que ele vai dizer agora, o 12. Ó. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, você vai gostar agora. Ó. Eis que eu abrirei o quê? E vos farei sair das vossas... Olha que coisa linda, vai. Ó povo meu, e vos trarei a terra... Último versículo para a gente fechar com chave de ouro. Vai, 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas. Vai. Você que é povo de Deus, pode aplaudir a Ele, porque Ele está aqui entre nós. É tempo de Deus desbloquear algo no céu que estava fechado para a nossa vida. Você crê nesse Deus? Sim ou não? Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Todo mundo levanta as suas mãos para os céus. Se você tem um pedido da sexta-feira, segure na mão, que depois eu vou bater o martelo unicamente. Só levante as mãos para os céus e declare assim comigo. Para dizer que tu és o rei. Vem, Maria. Para dizer que tu és o Senhor. Levante as mãos. Os reinos se abalam. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Levante as suas mãos e diga isso. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos, Maria. Os reinos se abalam. Levante as mãos. Os povos se curvam. Levante as mãos. Cadê as suas mãos? Para dizer, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Isso, levante as suas mãos. Deixa Deus ouvir. Para dizer que tu és o rei. Para dizer, para dizer. Teu reino, Jesus. Teu reino é sempre firmado. Justiça. Bondade. A tua igreja. A tua igreja. Cadê a igreja? Adorando, declare. Teu reino, diga você. Teu reino é sempre eterno, justiça.
aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Coloque a mão no seu coração. Nesse exato momento você vai começar a falar sério com Deus agora. Até você que está nos ouvindo aí em casa. Esse é o momento de você abrir o coração. Esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você agradecer a Deus por essa palavra. E agora é o momento de você abrir a sua boca igual ele abriu. Agora é hora de profetizar. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo ele falou com você. Profetiza agora sobre áreas da sua vida que estavam derrotadas. Profetiza agora sobre áreas da sua vida que estavam caídas. É o seu casamento, é a sua intimidade. Abre a boca, o diabo está amordaçando a tua boca. Há um demônio segurando a porta dos teus lábios. Pois a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na tua língua. Quando você abre a boca, você prepara o ambiente para o Espírito Santo entrar. Foi isso que João Batista disse. Eu sou a voz que clama no deserto. Ribalaiá, 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 ribalaiá. Igreja da Graça em Vista Alegre, na Vila da Penha, no Barco do Bicão, na Avenida Miriti 2440. Ouça a voz do Senhor. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu digo agora em ministérios, aviva, levanta exército de obreiros, professoras do ministério infantil, levanta agora, meu Deus, adoradores, o povo do altar que te ama, é temente a ti, oh meu Deus, pastores, obreiros, levanta, levanta agora, evangelistas, levanta colunas, grandes dizimistas, grandes ofertantes, abençoa o ministério infantil, a terceira idade, o evangelismo, meu Deus, o coral, Senhor, vem, levanta o exército do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, diga, não tratadas, chama ele, diga, vem Senhor, vem, restaura casamentos agora, assim diz o Senhor, o que Deus uniu ninguém pode separar. Abre a sua boca, começa agora a profetizar. Começa a profetizar sobre a tua vida financeira. Sei que tem que falar, meu irmão. Oh meu Deus, ajuda o meu amigo a falar. Espírito Santo, coloca as tuas palavras na boca da minha amiga agora, Espírito Santo. Meu Deus, ajuda essa pessoa a abrir a boca. Meu Deus, ainda tem gente com a boca fechada. Ainda tem gente que não está conseguindo. Mas agora eu digo, o diabo, larga essa boca agora. Eu digo, o diabo, essa pessoa é de Deus. O Espírito Santo habita nela. Assim diz o Senhor, o teu corpo é morada do Espírito Santo. É Deus que habita em você, meu irmão. É Deus que habita em você, meu amigo. Destrava a língua agora. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade, Jesus me deu. Eu digo, demônio que atrapalha essa vida, demônio que atrapalha esse casamento, demônio que atrapalha essa fonte de renda, solta agora em nome de Jesus. Solte agora, vai sair agora toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda obra do inferno. Sai, demônio da discórdia, demônio da traição, espírito do esfriamento conjugal. Sai agora do namoro, do noivado. Solta o casamento, demônio. Solta a fonte de renda dessa empresa, consultório, oficina. Solte agora, em nome de Jesus, esse escritório, esse salão. O sonho dessa pessoa vai soltando agora, demônio. Vai pulando para fora agora. Toda perturbação, a chamada depressão, cai por terra. Meu Deus, alcança aquele que está no leito de dor no hospital agora. Toda tristeza, toda síndrome do pânico, toda obra das trevas, a maldição hereditária, cai por terra agora, cai por terra agora. Sai inveja, sai macumba, sai e saia, vai embora, saia, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para o altar agora. Você vai chamar agora o Espírito Santo. Você vai chamar ele agora. Chega, vem Senhor, vem Senhor. Meu Deus, a palavra foi dita. Preparamos agora o ambiente. Agora nós chamamos. Diga, ora vem Senhor Jesus. Chama ele. Fala para ele, Senhor Jesus, vem para minha casa. Senhor Jesus, vem no meu corpo agora. Oh meu Deus, o meu corpo não pode ser puleiro da doença. O meu corpo precisa ser morada do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Espírito Santo, tu habita aqui. Como é que o Espírito Santo vai habitar aqui no corpo doente? O Espírito Santo habita trazendo vida. O Espírito Santo ainda não estava. Quando o Espírito Santo habitou, a vida chegou. Chama ele. Estenda a mão para o altar. Ele está aqui. Diga. Chama ele. Vem, Senhor Jesus, sobre os meus filhos. Vem, Senhor Jesus, sobre o João Pedro, sobre o Daniel. Porque os filhos são herança do Senhor. A tua palavra diz que eu não teria filhos de perturbação,
Vem, Senhor Jesus, sobre o meu casamento, porque a mulher foi o Senhor que me deu. O Senhor diz: faria uma ajudadora. A minha esposa é minha ajudadora, Senhor. Vem sobre o meu ministério. O Senhor falou que levantaria um exército. O Senhor disse, meu Deus, o Senhor disse, meu amigo Espírito Santo, aleluia, aleluia. Sinta a paz do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Sinta a força do Espírito Santo te envolver. Diga glória ao Pai, glória ao Filho. Diga glória ao Santo Espírito de Deus. Receba a paz de Deus. Receba a força do Espírito Santo. Aleluia. Diga uma palavra de amor para o Espírito Santo agora. Não pode ser uma repetição do que eu falo. Precisa ser uma produção do teu coração. A Bíblia diz: se o Espírito de Deus habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar o nosso corpo. Porque onde o Espírito Santo está não tem morte. Ele foi no inferno levantar Jesus. Ele vai agora onde seu filho está, mãe. Ele vai agora onde seu filho está, pai. Não há nada perdido. Não há nada perdido. Não há nada perdido. Não há nada perdido. Ribalaia xarebereca. Ribalaia xarebereca. Labalaia xarebereca. A pastora Mariana, ela vai ministrar uma canção. Enquanto ela vai ministrar essa canção, eu vou sair do meu lugar. Eu vou tocar em cada um de vocês. Espírito Santo, eu te apresento as minhas mãos. Espírito Santo, eu começo com a minha vida. Espírito Santo, que não seja as minhas mãos, mas que seja o teu poder. Enquanto, meu Deus, a minha outra metade, ela vai estar aqui declarando que não vai calar os lábios, vai profetizar. Oh, meu Deus, que o Senhor possa fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, agora é com o Senhor. Assuma o teu lugar, Espírito Santo. Eu apresento a ti cada vida. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Declare: não vou calar. Declare: vou profetizar, manifestar e abençoar quem Deus quer. Deus vai te usar, meu irmão, sobre tua vida. Vou proferir, nenhuma maldição vai me alcançar, Pai, te alcançará. Sei que Deus cujas águas nunca. Declare sobre tua vida. Sua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus cujas águas nunca sei. Levante suas mãos e declare sobre. Vou profetizar. Você profetiza e Deus vai trabalhando. Profetiza. Pode ter vida aí neste lugar, na sua casa, no leito de hospital. Oh Deus, na vida financeira, na saúde, porque não há nada impossível para este Deus.
Oh, aleluia. Rabalaia suriricanta, rabalabalabalabalaia. Oh, profetiza. Muitas vezes você está profetizando aí, Deus está ouvindo o teu clamor. Aleluia. Sobre tua vida vou. Nenhuma maldição, Pai, vai me alcançar, Senhor, a minha casa, a minha família. Livra dos laços da morte, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, Pai. Confusão, discórdia. Oh, aleluia. Eu vou profetizar, Senhor. Eu vou profetizar. Continua sobre tua vida. Eu profetizo, Senhor. Nenhuma maldição, nenhuma palavra de condenação, ó Pai. Eu sei que Deus tem pra ti, cujas águas nunca cessam. A igreja declare sobre nenhuma maldição, Pai, me alcançará, declare, me alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti, cujas águas nunca cessarão. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Respeita o Espírito Santo. Ele está aqui. Houve um tempo na minha vida que eu enfrentei uma das lutas mais difíceis da minha vida. Ali eu não tive esposa para me ajudar, eu não tive filhos. Não que eles não quisessem, não que eles não pudessem. Mas eu senti que ali era Deus e eu. E a única coisa que ficava gritando no meu coração, essa canção que eu vou ministrar agora para você. Hoje Deus está fazendo uma divisão na sua vida. Hoje Deus está separando as meninas das mulheres. Hoje Deus está tirando o menino e formando o homem. Eu quero que você preste muita atenção nessa canção, porque o Espírito Santo falou comigo e Ele vai falar contigo. Escuta. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa. Eu disse que eu cantaria essa música. Seja honrado. Tenha calma. Ela gritava dentro de mim. Aleluia! Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Receba! Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar. Estende a mão pro altar agora. Espírito Santo, eu tenho crédito contigo. Abençoa a tua igreja agora. Receba! 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 O tempo de cantar chegou! O tempo de chorar passou! Assim diz o Senhor! Igreja da Graça em Vista Alegre! O tempo de chorar passou! O tempo de cantar chegou! Aleluia! Toca nas crianças lá em cima, Espírito Santo! Toca nas professoras, Espírito Santo! Aleluia, aleluia, aleluia! Escuta, igreja! Oh, glória a Deus! Eu sou dono, eu sou dono! E também eu sou! Ele nunca te abandona, meu tudão! Meu tudão! Como eu falei para minha esposa, quando eu digo para você, não sou perfeito, eu só sou a seta que aponta para o caminho. Só Ele! É contigo, Espírito Santo! Pensarem que o projeto falhou, eu vou chegar depois só pra ir pra... Segura, segura! Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Vai, vai! Eu vou chegar no
Receba! Que ainda tem vida aí. Aleluia! E mesmo que o cenário diga que Ainda tem vida, Vista Alegre. Ainda tem vida, Pastor Ramos. Ainda tem vida, Pai. Ainda tem vida, Mãe. Aleluia, rima lá em alto, né? Era só isso que gritava dentro de mim. Ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida aí, rima lá em alto, né? No momento mais difícil, ele gritava dentro de mim, ainda tem vida. Ah, meu Deus, grita dentro dessa bênção. Não deixa ela se perder, não. Assim como o Senhor segurou na minha mão, segura nessa mão que rende-se a ti, Deus. Segura, segura o Espírito Santo. A obra do Senhor. O Senhor trouxe vida a mim. Traga ao teu povo. descansa. Aleluia. Quem te prometeu, garante. Descansa. Descansa. Este mal. Este mal não é pra nós. Receba, receba. Ainda tem vida aí. Oh, glória a Deus. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida. Tem vida e vai voltar a viver. Aleluia. Existe vida aí. Louvado seja o teu nome, Jesus. Existe vida aí, minha irmã. Existe vida aí. Dê para Jesus a sua melhor salva de palmas. Às vezes a gente não entende. Eu enfrentei grandes desafios na minha vida. Satanás disse que eu teria perdido meu casamento. Satanás disse que eu teria perdido meus filhos. Satanás disse que eu teria perdido meu ministério. Satanás disse para mim que eu deveria me matar, que eu tinha perdido toda a minha vida. E essa canção gritava dentro de mim. Ainda existe vida aí. Está aqui minha esposa, está aqui meus filhos, está aqui meu ministério, está aqui para tu, Satanás. Porque o nosso Deus não falha. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Nós vamos encerrar aqui a transmissão. Domingo estaremos de volta. Amém ou não amém, pessoal? Domingo agora é Santa Ceia. Você não pode ficar de fora, hein? 8 da manhã e 18 horas. Avenida Braz de Pina, 2140. Oh, desculpa. Ih, agora fiquei. 2000, Avenida. Eu falei o quê? Ixi. Que é isso? Avenida Meriti. Vem cá, Gerson, vem cá. Gerson vai falar. Ele fala ou não fala? Vai lá, grita aí, Gerson. Grita que o povo quer ouvir. Fala. Ó, Avenida Meriti, 2440, Largo do Bicão, tá? Do lado do posto BR. Vamos aplaudir a fé desse homem! Pode cortar aí, Baruque. Eu te espero domingo. Diga comigo, o que é isso? Estenda a mão para o Jefferson e diga para ele, você está na bênção?